Bom dia, santos. Senhor Jesus. Porção do livro 12 Cestos Cheios, volume 3, autor Watmani. O relacionamento entre mim e o corpo, a igreja. Comunhão. Nosso relacionamento com cabeça é de obediência, enquanto nosso relacionamento com o corpo é de comunhão. Entre os filhos de Deus, a comunhão é uma questão de realidade e necessidade. A vida do corpo de Cristo precisa de comunhão, sem a qual nada há senão estagnação. Comunhão implica receber assistência dos outros membros do corpo. Por exemplo, eu sou a boca, posso falar, mas preciso da comunhão dos ouvidos para ouvir. Preciso da comunhão dos olhos para ver. Preciso da comunhão das mãos para pegar as coisas. Preciso da comunhão dos pés para andar. Portanto, comunhão significa que recebo as características específicas dos outros. Beneficio-me daquilo que os outros podem fazer por mim. Comunhão não é uma mera doutrina, mas uma realidade. Nos 366 dias de um ano, podemos não ter uma boa oração cada dia. Podemos não estudar bem a Bíblia todos os dias. A experiência nos mostra que, ocasionalmente, por causa da saúde fraca e por outras razões, não podemos orar e ler a Bíblia adequadamente. Então, necessariamente fracassarei? Não. Numa semana tenho comunhão com Deus, na segunda-feira, e continuo razoavelmente bem de terça a sexta. Então, no sábado, sinto-me cansado e não consigo ler a Bíblia ou orar bem. Contudo, isso não quer dizer que esteja condenado a fracassar no sábado. Há uma força inexplicável me sustentando. Qual é a razão? É o suprimento da vida do corpo. Muitos filhos de Deus têm experiência semelhante. Não uma ou duas vezes, mas muitas vezes. Embora sejamos fracos em nós mesmos, Deus nos sustenta. Como? Porque os membros do corpo podem mutuamente suprir as necessidades um dos outros. Alguém está orando. Que Deus seja gracioso com todos os seus filhos. Quando a vida de outro membro do corpo flui para dentro de você, você é sustentado. A vida do corpo flui para o seu interior e o sustém. Por isso devemos perceber que não vivemos meramente por nossa própria vida, mas por meio da vida que vem do corpo. Aleluia! Minha porção como membro no corpo, serviço. Se virmos que a vida do corpo é comunicável e mutuamente supridora, não vamos querer ser aqueles que desperdiçam essa energia de vida, mas aqueles que a suprem. Se no corpo de Cristo mais membros necessitarem do suprimento de vida e poucos puderem proporcionar tal suprimento, a força do corpo definhará. Eis porque devemos orar pelos outros. Deus quer que você, por meio de tal oração, supra a vida a outros membros. Assim, quando eles precisarem do poder de vida, tal suprimento estará prontamente disponível. Amém! A primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 26, diz: de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Não diz que quando o membro sofre, todos os membros devam sofrer com ele. Ou se um membro é honrado, todos os membros devam regozijar-se com ele. A palavra de Deus diz que quando o membro sofre, é um fato real, que todos os membros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, é um fato verdadeiro, que todos os membros se regozijam com ele. Isso explica por que, às vezes, sem nenhuma razão aparente, você se sente muito bem.
Outras vezes, sente-se pesado interiormente. Não há razão para isso, a não ser o sentimento comunicável dos membros do único corpo. Na época do grande reavivamento espiritual em Gales, havia uma irmã vivendo em outro lugar. Um dia, enquanto estava com 2 ou 3 orando, houve um grande poder espiritual transbordando dela, uma experiência que nunca havia tido antes. Isso continuou por 4 ou 5 meses. Ela podia, sem esforço algum, tocar a Deus, como se o céu estivesse à mão. Então um dia ela leu o jornal e percebeu que havia sido o reavivamento espiritual de Gales que a tinha suprido com esse poder de vida. Quando um membro se alegra, outros também se alegram. O corpo de Cristo é um corpo vivo, com vida orgânica. Paulo diz: e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Por estarmos em um corpo, podemos preencher a necessidade de outros membros. Não é apenas uma questão de sofrer ou regozijar-se, é uma questão de vida. Alguns membros podem suprir o corpo com poder de vida, enquanto outros precisam receber vida do corpo. Devemos ter ambos os aspectos. Precisamos verdadeiramente do suprimento de vida do corpo e também devemos suprir vida ao corpo. Por meio da comunhão, recebemos vida do corpo e também suprimos vida a outros membros. Quando falamos da igreja como corpo, não é uma mera doutrina ou ensinamento, mas uma realidade absoluta. Os filhos de Deus reunidos como membros do corpo também são uma realidade absoluta. Assim, devemos alegremente receber a ajuda dos outros e também devemos esforçar-nos para ajudar outros irmãos e irmãs. Amém! Bom dia, irmãos! Obrigado, Senhor, por essa palavra. Amém! Glória a Deus!